Dá muito prazer. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, sobre as demandas que você perguntou, você falou e eu nem tive. Ainda bem que eu tô de máscara, mas está lá no microfone ligado. Cadê? Agora foi. Então, em relação ao pedagógico, né, agora a gente tem que dar conta aí de fazer nossas cartas pedagógicas, né, a gestão. Carta de intenção. Os professores, a gente também recebeu a demanda, né, na semana passada, eu acho, de ter que fazer, a gente tem que fazer os relatórios, não o relatório de acompanhamento semestral que a gente costumava fazer, no padrão que a gente costumava fazer, mas eles pediram para a gente fazer um relatório desse percurso, né, ao longo do tempo, desse tempo aí de pandemia, enfim, detalhar um pouquinho mais como que a gente desenvolveu o nosso trabalho nesse período de pandemia, né? Então, assim, tem isso, a gente tem avaliação da instituição, que tem que organizar com o pessoal para fazer. E em relação à matrícula também, né? Tem que orientar as famílias que estão chegando, as famílias que estão saindo, deixar os registros de planejamentos, pelo menos, né? Eu gosto já de deixar tudo organizadinho, não sei se eu continuo na mesma unidade, então já quero imprimir tudo que a gente fez lá no Classroom, deixar tudo no jeito. PPP também, eu terminei semana passada algumas adaptações, né? Incluí algumas coisas específicas desse ano de pandemia, enfim. E as demandas do dia a dia, né? Que a gente passa o dia inteiro, na verdade, atendendo o grupo de professores, sempre tem muitas dúvidas. Então, a gente, quando vai ver, passa o dia inteiro no celular, tirando dúvida, orientando, né? Enfim, é bem puxado, assim, nesse sentido. Você consegue, só mais uma dúvida, assim, a gente já começa, mas você consegue, por exemplo, esse tipo de situação de ou atualização do PPP ou mesmo algum relatório envolver as professoras, ou você faz sozinha, fica mais centralizado na gestão? O PPP, ele está sempre um constante movimento, né? Então, assim, a redação final, né, do texto acaba fica mais centralizado, acho que em todas as unidades, na mão mais do coordenador. Mas essa redação, ela é síntese das nossas discussões nas reuniões, das decisões que a gente tomou, entendeu? Dos projetos que já existem na unidade, ou os novos que surgiram. Então, assim, tudo isso, o PPP ele é a síntese, né, de tudo isso, a redação final acaba ficando mais, assim, por conta do CP, mas as decisões, né, esse movimento todo, ele vai acontecendo nos nossos encontros semanais, pelo menos na nossa unidade. A gente tem, né, reuniões semanais e aí depois a gente acaba colocando tudo isso no documento, mas é feito no coletivo, né? Não, assim, a minha dúvida é por conta da situação, né? Mas vocês conseguem fazer as reuniões assim e ir discutindo? Conseguem? Toda semana a gente se reúne, tudo o que a gente precisou se adaptar para atender melhor as famílias, né, nesse período de pandemia, a gente foi pensando coletivamente, né, todas as cabeças pensando juntos. Muitas vezes a gente chega assim já com algumas propostas, mas tem sempre a contribuição e o olhar de todo o grupo, né, porque às vezes do nosso ponto de vista, aquela ação bacana, vai ser, né, tá tudo certo, mas aí quando a gente tem o olhar do grupo, a gente consegue enxergar a situação de uma maneira muito mais ampla e a gente se encontra com frequência, né, toda semana justamente para isso, para fazer os planejamentos, para colocar, né, na pauta, olha, precisamos decidir sobre isso, sobre aquilo, e aí a gente vai conversando e decidindo, né?
Bom, bom, vamos começar. Boa tarde, quem chegou agora. Agora começou a chegar. Oi, Silvana, bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Bom, bem-vinda. Então, eu vou começar aqui, Bia. Deixa eu... Pronto? Apareceu? Tudo certo, Teca. Tá. Bom, bem-vinda a todas ao nosso último encontro deste percurso que foi bastante interessante. Hoje a nossa proposta é continuar, né, falando do acolhimento, do bem-estar e falando um pouco dos desafios que nos foram impostos e que a gente está enfrentando para poder encerrar essa nossa trajetória. A proposta de hoje, né, a gente vai apreciar a edição de um livro ilustrado, como a gente sempre faz, um alimento cultural, algo para nos inspirar e nos aquecer. Passaremos pelo fórum, pelas questões que foram colocadas, e a gente vai focar a nossa conversa hoje em cima dessas respostas, conversando sobre as soluções para acolher com distanciamento, que foi o principal foco das questões. Falar também das ideias para os momentos de transição do ano, que é onde nós estamos neste momento, no fim do ano. E aí, com isso, encerrar o nosso percurso hoje. Tá? Então, para ligar ao nosso assunto, ao tema, né, uma das questões que foram sendo colocadas era toda a questão do acolhimento, da vontade de também nós termos colo nestes momentos difíceis. A gente escolheu um vídeo que foi, inclusive, veiculado durante a pandemia, né? É um livro que não é de agora, esse livro é de 2017, mas alguém editou esse livro e colocou na rede, e a gente achou bastante pertinente, porque ele vai trazer uma série de linguagens aqui para a gente, né? Vamos falar do desenho, vamos falar o próprio tema, que é do abraço, e a edição de um vídeo que dá outra emoção aqui para a gente, né? Nós até colocamos aqui o final do livro, que é onde ele coloca, o autor escreve: enquanto eu desenhava, estes abraços alegraram meu coração. Espero que este livro encha de alegria todo aquele que necessite de um abraço. O abraço foi muito falado no começo como sendo a grande carência. Todo mundo quer dar um abraço, quero dar um abraço. Agora já estamos mudando um pouco a nossa fala, né? Esse autor, ele é um desenhista, ele é um cartunista, né? Não só um desenhista, de jornais políticos. Ele faz charges, né? Se a gente entrar no site dele, vocês vão ver, ele faz charges do Trump, de outros políticos do mundo. Então, ele tem toda uma questão do humor. E aqui ele fez um livro chamado 100 Abraços. Tá? E nós vamos passar, eu vou achar aqui. Espera só um pouquinho, gente, eu preciso ligar na tomada. Espera aí. Ai. Desculpa, eu mudei de lugar o computador e aí a hora que eu trouxe, eu não coloquei na tomada e acabou de aparecer. Bateria acabando, quase entrei em pânico. Bom, vamos lá. Quero compartilhar-lhes um livro. Isso aqui não está passando, Teca. Não? Tá, peraí. Não. Espera só um pouquinho. Share. Aqui. Agora apareceu?
Agora apareceu, vamos ver o som, mas a imagem já está aqui. Tá. Hoy quiero compartirles Tudo un certo. libro que creo que es mucho más que un libro, que aunque es chiquito, del tamaño casi de mi mano, tiene algo que es gigante. Se llama 100 abrazos y tiene ilustraciones de Chris Rader. Como una manta abrigada en invierno, que te caliente de miel con limón, esa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Como una manta abrigada en invierno, que te caliente de miel con limón, esa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Como una manta abrigada en invierno, que te caliente de miel con limón, esa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. E aí, gente? Sentiram-se abraçadas? Nossa, dá vontade de sair abraçando todo mundo. Lindo demais. Vocês teriam um link para passar para a gente? A gente pode Desse. colocar no ambiente, depois eu coloco, porque eu tentei ver pela internet, esse vídeo exatamente não está disponível. Ele foi passar essas coisas que chegam da rede, né? Eu recebi de uma amiga que recebeu de outra amiga, e aí vai. Esse Porque livro existe para vender, ele tem em vários sites, né? Só que ele é um livro muito caro, como vocês podem imaginar. Eu tentei comprar, mas não vai ser dessa vez ainda. Ele não tem os 100 abraços, mas ele aqui nesse vídeo, no livro tem. Então é um livro grande, né? Nossa, para trabalhar com as crianças, acolhimento, tudo depois, né? Por mais que elas não vão poder ficar se abraçando, mas e para também abrir reunião com os professores, ele é perfeito. E depois, se você puder passar lá para a gente, então,
Obrigada. Hoje mesmo. Acho que tem essa ideia da gente poder fazer algo de outras vias, né? A gente escolheu pensando nisso, na representação. Então, não podemos fazer, que é algo que nós estamos falando desde o primeiro encontro, na questão da simbolização, da possibilidade de colocar uma coisa no lugar da outra, né? Então, já a gente não pode abraçar, vamos abraçar pelo desenho, pela narrativa, pela fantasia e essa escolha dos personagens dos livros de história, né? Alguém quer comentar o que mais chamou a atenção, aquele que marcou? Vocês vão ver alguns que durante a apresentação vão rever os abraços. A gente fez aí uma escolha. Então, eu vou continuar. Quem quiser falar, vai interrompendo, tá, gente? Então, é isso. Bom, a gente vai visitar os abraços daqui a pouco, que é o que a Bia falou agora. Só abrir aqui, pronto. Bom, então vamos lá. Depois deste abraço, dessa vontade de abraçar, vamos pensar. A gente colocou no fórum essas questões do que vocês desejavam saber nesse momento, o que precisam nesse momento, e quais seriam as melhores contribuições para esse último encontro. Então, a gente realmente baseou nisso, nas respostas de vocês, né? Nas respostas até a semana passada, que apareceram, e também do que vocês haviam comentado no encontro 3. Então, nós dividimos em 2 blocos essas respostas, tá? Aliás, eu lembrei de uma coisa agora, pessoal, desculpa. Ali na apresentação, a gente esqueceu de dizer que hoje a gente também vai ter um momento rápido de avaliação do percurso, tá? Eu falei agora 2 blocos, lembrei que no meio do caminho a gente vai ter avaliação. Bom, 2 blocos é o seguinte, a gente, então, dividiu essas respostas de vocês, que são perguntas, né? Em 2 grandes temas. O primeiro dele foi esse, sobre o acolhimento mesmo, acolher no novo normal, né? Então, essas foram as questões, a gente deu uma sintetizada aqui e resumimos em 4... Apareceu... Você pegou a versão do nosso diálogo. A versão errada. Não, eu vou pôr a outra, gente, porque senão vai ter um monte de... Ai, que horror. Quer que eu coloque aqui? Você consegue? Eu vou ter que abrir o... Nossa, eu esqueci. Deixa eu pôr aqui, então. Peraí. Descompartilha que eu coloco. A gente mostrou os bastidores para vocês, pessoal. Mas a gente já tá na intimidade aqui, 4º encontro, tá tudo bem. A gente vai montando os slides e uma vai comentando a outra e a gente depois limpa, né? E eu esqueci de abrir a última versão. Eu tô tive muita coisa de manhã, então estou devagar. Vamos lá, pronto. Boa. Aí, a outra. Então, é isso. A gente dividiu, então, a gente concluiu em 4 perguntas e gostaríamos de partir delas. Como fazer um trabalho bem feito dentro dos protocolos de retorno, que inclui distanciamento físico? Que possamos acolher bem a todos diariamente, desde quando abrimos o portão da unidade, a questão de querer apertar nossos pequenos, beijar, acalentar durante o chorinho, né? Então, como lidar com a distância e os protocolos? Como lidar com as nossas aflições e incertezas para um novo ano escolar, que a todo momento se é falado como o novo normal? Como garantir momentos de brincadeiras para berçários depois do retorno? Para o reinício, como acolher e acalmar as famílias? E aí nós pensamos o seguinte, esse assunto vem sendo tratado por todos os grupos, isso não é novo, né? Tanto que continuam tendo questões, mas são questões que já dá para a gente conversar sobre elas. Pode passar, Bia. Então, a gente gostaria de fazer um convite para vocês, né? Vamos começar o nosso encontro hoje com vocês falando e tentando responder essas perguntas. Então, nesse momento em que o grupo já construiu muitos conhecimentos, o que cada uma de vocês poderia responder sobre essas questões, tá? Então, a gente gostaria agora de fazer uma rodada, porque a pergunta cabe a todos, né? Mas nem todo mundo fez a pergunta, tem gente que já pensou na resposta, mesmo depois de responder, de perguntar, a gente pensa coisas.
Então, acho que a gente pode deixar no slide anterior e vocês começarem aí uma rodadinha para a gente ouvi-las, né? O que vocês já pensaram sobre isso? O que vocês já conseguem vislumbrar nessa aflição toda, neste novo normal? O que já está dando para chamar de normal? Quem começa? Isso, Vânia. Falar? Pode. Então, na verdade, eu acho que todo mundo já está vivendo esse novo normal. Se a gente for pensar mesmo dentro da nossa casa, ninguém mais chega e fica se abraçando. A gente já tem a mania de chegar e bater a mão, assim, né? Eu acho que aquela agonia inicial de como seria feito, eu acho que está todo mundo. Não é uma coisa que o SEI vai ter que impor, o mundo está impondo isso. Então, eu acho que seguir os protocolos, demarcar os espaços, conscientizar as famílias que nesse momento não vai ser possível mais aquela abertura que nós dávamos dos pais dentro dos ambientes. Eu acho que vai muito de como a gente vai passar isso para as famílias, né? Então, o nosso grupo, assim, os nossos protocolos, eles estão sendo feitos, assim, de acordo com a nossa realidade. Nós temos, assim, espaços que favorecem esse retorno, que a gente tem um espaço amplo, bacana, para a gente dividir aí as turmas. Temos como fazer uma família entrar por um portão, outra turma por outro, para não ter aglomeração. Então, eu penso que, nesse momento, a comunicação com essas famílias vai ser muito importante, né? Na assertividade, para que eles entendam. Não é só falar assim, não pode entrar aqui. Não pode entrar por isso e por isso. Né? Fazer uma roda de conversa, de repente, antes de começar o atendimento, uma roda de conversa virtual com todas as famílias, explicando. Então, em relação ao acolhimento com as crianças, eu até falei muito com a Damares no último encontro, que eu já tive situações de encontrar professores acolhendo com os braços sem acolher, porque de repente se você pega na criança ou faz um gesto sem acolhimento, aquele olhar, aquele toque não é acolhimento. Né? Se eu pego uma criança para levar no banheiro de qualquer jeito, assim, eu estou tocando nela, mas isso não é acolhimento. Já, se eu não posso tocar numa criança, mas eu posso falar com delicadeza, eu posso encontrar o meu olho no olho dela, eu posso, né, acolher com o olhar e falar, olha, a Pro não vai poder te pegar no colo agora, no caso de crianças maiores, mas eu vou te acompanhar no banheiro, né? Vamos nós dois lavar as mãos. Enfim, eu acho que o professor ele vai ter que, mais do que nunca, saber o que é acolher, porque tinha-se na cabeça que pegar no colo é acolher, e eu não acho que, de repente, como você pega, você não acolhe, né? E essa foi, durante muito tempo aqui, a minha construção com as professoras, né? Antes da pandemia, quando eu via, às vezes, pegar na mão de uma criança mais brusca, ou então quando a criança quer ir no banheiro, a professora levar mais assim, fazendo aquele gesto de saco cheio, isso não é acolher. Então, eu acho que o problema não é a pandemia, não é o não encostar, o problema é realmente as pessoas saberem que o acolhimento, ele realmente não se faz só através do toque. Eu tenho N maneiras de acolher uma criança, de acolher uma família, né? Então, desde o portão, de repente o pai não vai poder estar aqui dentro, mas se eu estiver lá no portão da unidade dando o mesmo bom dia que eu dava antes, né? Desejando e pegando a criança e dizendo para o pai, olha, fica tranquilo, a gente vai fazer o nosso melhor, pode confiar no nosso trabalho. Em relação ao chorinho da criança, é a mesma coisa, porque antes também eles choravam, né? E agora talvez vão chorar um pouquinho mais, porque estão longe da escola. Mas eu não vejo, sinceramente, gente, eu não consigo ver isso como um problema. Então, talvez por isso que eu não tenho tantas respostas para dar, porque eu acho que vai acontecer como a gente já vem fazendo ao longo desses meses todos. A gente está reaprendendo. E a gente já teve oportunidade de ler muito, estudar muito, conhecer com outras realidades que já voltaram. Nós já sabemos o que dá certo e o que não dá certo, né? Então, eu estou, assim,
Mas é justamente... Desculpa, termina. Não, pode falar, pode falar. Eu ia falar que você justamente, quando você diz assim, por isso que eu não tenho as respostas, porque para mim você trouxe várias respostas. Eu acho que por estar tão já imersa e vivendo, né, numa situação que é a do contexto, acho que você trouxe várias respostas, né, da comunicação. E também eu não posso deixar de agradecer, porque esse encontro elucidou muitas coisas, né? Quando a gente aprendeu aqui nos blocos aí dos encontros que o conhecimento salva, o conhecimento abre a mente, é verdade, porque a cada encontro a gente foi quebrando paradigmas também, né? Foi percebendo que não é um bicho de 7 cabeças, que a realidade é essa, gente. Vamos fazer uma limonada com esse limão e acabou. Não anda ficar chorando, ai, né? Se tiver que voltar às aulas o mês que vem, ou em fevereiro, ou em março, enfim. Eu comparo muito a escola com os hospitais, porque eu acho assim, já pensou se os enfermeiros não fossem trabalhar porque tem medo de pegar Covid? Nós estaríamos perdidos, né? Então, se os professores jamais retornarem também por medo de Covid, da mesma forma que os hospitais estão atendendo, minha sobrinha que faz o fórum comigo, ela é enfermeira lá no Albert Einstein, ela fala, eu tenho que entrar no quarto toda paramentada, parecendo um extraterrestre, mas eu não deixo de dar um bom dia, de olhar no olho do paciente, de falar um pouco, perguntar como ele passou a noite, como ele passou o dia, enfim. Eu tenho que acolher, apesar de eu estar parecendo um monstro perto dele, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender muito com esses profissionais que estão fazendo um serviço de qualidade, mas não estão deixando de fazer. E eles estão numa situação muito mais perigosa, de muito mais riscos do que nós estaremos nesse retorno, né? Então é isso. Seria legal a gente ir ouvindo as outras, senão a gente começa a falar, eu e a Bia aqui. Eu já estou anotando coisas bem importantes que você colocou aí. Alguém mais poderia falar um pouquinho? Como é que vocês respondem essas questões? Acho que a Silvana já abriu um leque aí. Bia, eu já consegui meu PowerPoint, tá? Depois eu posso abrir. Ninguém quer comentar o que já está sendo falado? Deixa eu ver aqui no... Teve gente se justificando por que não participou do fórum. Nada normal. Acho que a Janaína apareceu aqui, não sei se ela quer falar. Quer falar, Janaína? Quero, estava com o microfone desligado. Eu acredito, assim, que essa formação acalmou bastante, assim, nossas ansiedades, né? Ajudou a gente a perceber que a forma de lidar não é muito diferente com os cuidados que a gente já deveria ter antes do coronavírus no ambiente coletivo, né, que acaba sendo suscetível a tantas doenças. Talvez, após os ajustes que a gente venha fazer pelo coronavírus, né, as crianças no SEI, principalmente, não sejam tão afastadas como eram antes do coronavírus, né? Porque como a gente tinha doenças que a gente estava tão acostumada a conviver, a gente relativizava algumas coisas, né? Então, acho que essa questão da gente aprender a lidar com a pandemia da forma que tem que ser, não tem muito o que fazer. Então, o que a gente pode fazer? Manter os ambientes abertos, né? Pensando, né, na acolhida, como que a gente sempre pensou, pensando na escuta, coisas que a gente sempre pensou, mas que a gente pode aprimorar nesse momento. Eu acho que são coisas assim que já faziam parte ou deveriam fazer, e que a gente está tendo um olhar a mais nesse momento, mais especial, e que vai permanecer e que não vai contribuir só com a pandemia do coronavírus, mas com outras doenças também. Eu penso que no retorno à escola com menos crianças seja uma oportunidade grande também para a gente aprimorar algumas práticas que a gente desenvolve, né, tanto na questão de afeto, quanto na questão de relação com a família, ou pedagógica mesmo, né? Acho que a gente na escola pública está acostumado a trabalhar com uma quantidade muito grande de crianças, onde as coisas vão sendo atropeladas no dia a dia. Acho que a gente vai ter oportunidade de
uma oportunidade única, assim, de aperfeiçoar algumas práticas que a gente, às vezes, não dá conta quando a gente tem uma escola muito cheia. Então, acho que tem muitos ganhos nesse sentido, né? Tanto na formação com os professores, nesse período que a gente, né, conseguiu reunir todo mundo, independente do turno, no encontro só, em vários encontros. Então, não penso assim que a gente perdeu esse ano, ou que a gente vai perder, ou que as crianças vão perder, né? Principalmente na educação infantil. Eu acho que, pelo contrário, a gente vai ter a oportunidade de aperfeiçoar o atendimento, né? E a qualidade desse atendimento. E o curso, ele deu um pouco dessa tranquilidade para a gente, né? De pensar que é muito mais importante a gente estar nas áreas externas do que ficar pensando em mil e uma coisas para se fazer dentro da sala de aula, né? Agora, uma dúvida que eu tenho que é muito grande, assim, em relação às materialidades, né? Os materiais que a gente usa e explora. Eu acho que esse é, na educação infantil, acho que é o maior problema, né? Porque a interação entre as crianças e com essas materialidades é a principal demanda do nosso trabalho, né? É a principal forma de expressão desse trabalho. E aí isso eu fico bem confusa, assim, né? Principalmente quando a gente não tem materiais e nem pessoas para higienizar esses materiais em quantidades suficientes, né? Outra coisa que eu tenho conversado bastante com a Ailton e com as professoras é em relação a demarcar os espaços, né? Eu acho que na educação infantil isso não pode ser que não funcione muito bem, né? Pode ser que não funcione, pode ser que seja incômodo para todos, né? Ver aquele piso demarcado, cada um no seu quadrado, né? A Damares conversou muito com a gente nesse sentido, né? Da questão dos cuidados mesmo e da carga viral, né? Dependendo do espaço que a gente está, da organização que a gente tem. Não é porque uma criança tocou na outra que a criança vai contrair o corona, né? Veio conversando com a gente também das bolhas de convívio, né? Da gente construir aquelas bolhas como a gente tem construído nas nossas famílias, né? Então, eu não sei se essa questão da demarcação do espaço, essa coisa tão fria e tão rígida, seja necessária, de fato, nesse retorno. Algumas reflexões aqui. Boas reflexões. Alguém mais quer se colocar? Oi, vocês estão me ouvindo? Lidi, é isso? Estão me ouvindo? Estamos, pode falar. Estamos ouvindo. Eu vou descompartilhar só para a gente se ver um pouco, que a gente está na primeira bom. pergunta. Depois... É a Priscila. Então, eu confesso que em agosto, até agosto, eu ainda estava bastante abalada, né? Com essa questão da escola fechada, as crianças, família, e eu não consegui enxergar possibilidade nenhuma de um retorno. Nossa equipe participou lá das formações com o OBS, lá com o Paulo Folk, e aí uma das primeiras formações foi com uma enfermeira, e ela falando do vírus, e que o vírus ficava 30 dias nas fezes, e aquela coisa toda. Isso me fez entrar em surto, em pânico, porque só de bebê eu tenho 102 bebês, né, de até 1 ano, então eu não conseguia enxergar a possibilidade de um retorno, não conseguia pensar numa forma de estruturar o espaço, porque a gente tem muita materialidade, assim como a Janaína acabou de falar, né? A gente tem espaço aberto, sim, mas como a gente tem muito bebê, então a gente tem o solário, as atividades sempre coletivas, os berçários juntos, lactário, enfim, né? E aí a gente foi contemplado aí com vocês, com essa formação, e aos poucos, né, em cada área que a gente foi trabalhando, eu fui me acalmando. Para mim foi uma terapia, né? E aí a gente conseguiu enxergar possibilidades. Então, hoje a creche a gente já estruturou, a gente já colocou um lavatório na entrada, que eu vivia brigando com as meninas porque elas faziam do bebedouro um lavatório, e agora o bebedouro vai ser um lavatório, né? Porque a gente tem a possibilidade de desinstalar algumas coisas. Então, assim, hoje, se decretasse, olha, tem que retornar, eu retornaria tranquilamente com a equipe, porque a gente conseguiu contribuir com as formações. Está tendo obra aqui perto de casa, vocês estão ouvindo, né? Mas está dando para ouvir bem. Está dando para ouvir? Tá. Então, nós conseguimos estruturar a equipe com as formações todas online, né? Nós só tivemos um encontro presencial
da equipe toda, que foi uma despedida, né? Porque a gente teve uma funcionária que faleceu, então a gente reuniu o grupo para fazer esse cerimonial, né? Porque ficou pendente lá na equipe. Então, assim, hoje a nossa equipe está mais tranquila. Nesse momento, eu estou com uma funcionária com Covid. Total, a gente teve 7 funcionários e um óbito. Mas, mesmo assim, a gente está com a equipe fortalecida. E, se falar, a gente tem que voltar, a gente está preparado tanto psicologicamente, emocionalmente e estrutura, né? O que falta hoje lá na nossa escola é a limpeza, né? Porque está fechado todo esse tempo, então lavar, estruturar e tal. Mas na nossa cabeça e no nosso plano já está tudo esquematizado, as professoras já estão conscientes, né? Então, assim, uma outra realidade. Se fosse agosto que falasse assim, vamos voltar, eu acho que eu me afastaria, porque eu não teria estrutura psicológica para voltar no momento, né? E assim, eu passei por diversas situações particulares aí nesse período. Tirei vesícula, tô com nódulo de tireoide, vou operar na outra semana, mas mesmo assim eu tô super bem, né? E pronta para falar assim, vamos voltar, vamos, né? Vamos para cima. Olha, a gente tem conteúdo, a gente está preparado. Então é isso. Mais uma vez, o sentimento é de gratidão. Muito legal. Quem mais quer falar? E completando as coisas? Bom, então acho que eu já começo a comentar aqui. Eu fico com vontade. Só uma observação, Priscila, você falou dessa live dessa enfermeira, eu assisti, e é muito interessante a gente ver, nesse momento, a valorização da especialidade, né? Porque ela tinha muitas informações, mas ela não tinha informação sobre o que é educação infantil, né? E isso que assustou muito mesmo. É muito interessante a gente ver, isso também está sendo valorizado nesse processo. A nossa especificidade, aquilo que a gente sabe, né? Então, os profissionais dizem, especialistas dizem, mas a gente vai lá e adapta a nossa realidade, porque só nós conhecemos. Isso serve tanto para o profissional de educação infantil, quanto para cada unidade. Eu queria amarrar um pouquinho, começar aqui, depois a Bia continua, mas foram faladas coisas bem importantes. Acho que a Silvana começou com uma coisa sobre esse novo gestual, né? Que a gente já está vivendo uma mudança. Então, alguns hábitos já foram incorporados. Então, chegar, como ela falou, bater assim com a mão, né? Em vez de abraçar, essa coisa de alguns rituais, alguns gestuais mesmo, que estão sendo incorporados. É interessante isso, né? A gente vai criando formas de conviver isso. Acho que, de uma certa forma, já está incorporado. E que isso foi imposto pelo mundo, isso não é uma coisa criada por nós. Então, isso também faz a diferença. Queria destacar outra coisa sobre a comunicação, o tipo de comunicação que deve ser feita, sempre justificando e explicando as coisas, né? Então, não é só dizer vai acontecer, mas é por que vai acontecer. Isso é muito interessante. Outro ponto que eu queria destacar, que eu gostei muito dessa fala, nem sempre o abraço é acolhedor, né? Isso é muito legal a gente pensar, né? Que às vezes você vai, recebe, dá bom dia, aquele bom dia frio, sem olhar no olho. Então, assim, que o acolhimento é um conjunto de coisas. Acho que isso foi colocado, achei bem interessante, né? É um conjunto de atitudes que inclui olhar, voz, presença, atenção, né? Então, é um conjunto de coisas, não é só pôr no colo. Eu posso pegar no colo e ficar conversando com a minha vizinha, ficar olhando para o teto, não olhar para a cara dessa criança. Então, é muito interessante. O que é colo? O colo é para além desse... A gente vai falar um pouco mais disso, mas é muito interessante. Outro destaque que eu queria dar é para essa questão de que ao voltar que a gente vai também se adaptando. Então, temos um conhecimento e vamos agora criar novos procedimentos a partir dele, né? E as dúvidas que restam são dúvidas que ainda restam mesmo para todo mundo. A questão da materialidade, acho que a gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas são coisas verdadeiras, que está todo mundo ainda em dúvida. Tá? Mas vamos começar a ter algumas respostas. Não sei se Bia quer falar mais alguma coisa antes da gente
Eu acho que no final, acho que todo mundo fez uma, né, Silvana, a Pride, trouxeram questões muito de forma em síntese, né, de forma sintética, assim, acho que foram trazendo os pontos principais e com muita, acho que com muita consistência, assim, né. Eu gosto muito também desse movimento que a Pri trouxe, que é esse movimento de um começo muito menos seguro, né? A gente estava ali num terreno ainda muito escorregadio. E aí, junta com o que a Silvana falou, o que foi nos ajudando? O conhecimento é a única forma, né? E esse é um período, por isso tão cansadas todas nós, porque é um período muito demandante em relação a essa questão. Todos os dias tem atualizações, todos os dias a gente precisa se informar. Mas é cada vez que a gente se sente um pouco mais informada, isso vai nos dando mais recursos para enfrentar a situação. Então, aquela situação que a gente viveu é muito diferente viver agora da situação que a gente vivia em agosto. Então, isso acho que para tudo, né? No final, a gente está falando de algo muito localizado na saúde e algo muito inédito para todos nós que fomos atravessados por isso. Mas que o conhecimento liberta para tudo, né? Qualquer situação, quanto mais a gente souber, mais condições e de uma participação social mais plena a gente consegue, né? A gente consegue com mais, enfim, não tem mais recursos. A outra coisa que eu fiquei pensando também enquanto eu vi, acho que é a história da voz, do gesto, né? Essas formas de acolher que a gente vai aprofundar, e acho que a Silvana já trouxe, né, de uma forma que eu gosto muito quando ela diz assim, se o mundo está vivendo isso, a escola também está vivendo isso, né? Porque é o tempo todo, a gente tem que dialogar com o que acontece fora dos muros. Então, o que está acontecendo? Então, não é um fenômeno específico da escola, é um fenômeno do mundo, aliás, é pandemia, né? Um fenômeno do mundo. Então, acho que isso é sempre importante lembrar. Mas o que eu fiquei pensando, assim, como agora, então, a gente, com esse percurso, com informações, e não só do ponto de vista do acolhimento das crianças, mas de todos nós, né? Então, a Pri trouxe, assim, ó, agora eu me sinto, né, mais tranquila, mais acolhida em de formas diferentes, mesmo passando por um processo pessoal, me sinto encorajada a viver isso. Isso vale também para todos os nossos educadores, né? Para todo mundo precisa estar junto com a gente para voltar assim. E eu sinto que a questão da pergunta das materialidades, que também a Janaína trouxe, da demarcação, são perguntas que estão colocadas, eu não tenho o mesmo desconforto que ela traz em relação à demarcação, porque eu acho que não é tão rígido, mas é um exercício para a gente também não virar o bolinho, né? É um exercício, e eu acho que é o mesmo exercício da máscara, dos crianças um pouco maiores, né? É o mesmo exercício que a gente precisa fazer de um contexto de proteção do outro, a gente está cuidando do outro, né? E para terminar, acho que a gente está aqui falando da importância da gente devolver a escola para as crianças. Eu acho que no final a gente está vivendo agora, mais do que nunca, né, por tudo que a gente tem visto, do que está acontecendo fora, como a gente precisa devolver a escola para todos nós e para as crianças, né? E com esses recursos todos nos sentindo seguras. A materialidade é uma que a gente vai já falar sobre isso, e acolhimento. Eu acho que a gente está em um campo cada vez que nos deixa mais confiantes de uma volta segura. Teca, você coloca ou você quer que eu coloque aqui? Coloca, eu já me atualizei aqui. Gente, por favor, vão interrompendo a gente, tá? Porque a ideia é hoje ficar em cima dessa conversa mesmo. A gente quis antecipar a conversa de vocês por causa disso, para saber em que pé está todo mundo. E nós estamos no mesmo pé, né? Acho que a gente vai trazer aqui um pouco só uma sistematização. Eu queria começar com essa imagem, até porque do filme, né, que a gente passou do Sem Abraços, porque eu acho que ela daria para ficar um tempão falando dela. E ontem, passando essa apresentação para o resto da equipe, a Alica me chamou a atenção o quanto essa foto era significativa. E agora eu queria começar dela. De elementos aí, né? Tem desde a questão dos protocolos, então o abraço, né, as novas técnicas corporais, então abraçar de costas, abraçar de lado, de um jeito bastante acolhedor, um adulto abraçando outro adulto,
os adultos juntos abraçando a criança, a diversidade aí, né? Tá até bonito esse desenho das mãos aí, fazem quase uma estrela e de diversas formas, né? É muito legal, assim, acho que é disso que a gente está falando, né? Que não estamos sozinhos e a gente tem que partir dessa ideia que vocês acabaram de colocar. Então, a gente resolveu dar só uma avançada em algumas dessas coisas que vocês falaram, a gente fundamentar um pouquinho. Como a Bia falou do conhecimento, adorei o que ela falou, conhecimento liberta, né? Então, assim, vamos saber, o que mais a gente pode saber sobre o que a gente já sabe, né? Por que a gente fala tanto do colo e dos afetos? Porque, na verdade, essa experiência corporal, a possibilidade da sustentação, então, a gente vai pensar aqui no colo muito mais como isso, a possibilidade de sustentar um corpo em constituição, um corpo pequenino, né? Desde que a criança nasce, a gente precisa dar este contorno. Então, essa experiência de colo é uma experiência primordial, ela é uma experiência que vem lá dos inícios da vida da criança, né? Então, ela é uma grande referência. Se a criança tem uma experiência corporal segura, e a gente está falando disso, é uma experiência de sustentação, uma experiência onde ela percebe o corpo, que no início ainda é algo muito indefinido, eu não sei nem o que é o meu corpo e o que é o corpo do adulto, as duas coisas misturadas, isso tem que ir se constituindo, né? Isso tem que ir construindo a noção do próprio corpo. E o colo é a primeira experiência dessa segurança, de bem-estar corporal, e que deve ser, né, quanto melhor, para que seja boa, ela tem que ser constante, permanente, né? Então, esta é a ideia, que a gente está falando de uma criança em constituição desde o bebê. Então, o colo, ele tem esta função. Por isso que a gente está falando tanto de colo, de abraço, de contato físico, porque ele é a primeira experiência de segurança, de sustentação, e que vai dando contorno para esta criança se tornar um sujeito. Outro aspecto importante disso é a vinculação, né, entre adulto e criança. Vínculo é outra palavra já bastante falada por nós, né? É uma tecla que a gente tem que bater o tempo inteiro, a importância do vínculo, vocês já sabiam disso, já falava-se disso quando fala de processo de inserção, mas que é isso, né? É a garantia de presença e acompanhamento. Então, eu preciso me vincular, o outro precisa se sentir vinculado a mim, para a gente poder construir uma história junto, né? Então, é disso que a gente está falando também, não necessariamente do colo, mas dessa vinculação afetiva, que é como eu vou me inserir no mundo das interações sociais, interagindo a partir do corpo, a partir dos afetos, tá? Como uma referência teórica, assim, só para dar um apoiozinho para a gente trouxe o conceito desse psicanalista que já foi falado aqui, que é alguém que é uma referência muito grande para quem trabalha com crianças pequenas, que é o Winnicott. Ele fala do conceito de holding, né? Que é exatamente do segurar, que é essa ideia, né? Ele tem dois conceitos, o holding e o handling, que é do como lidar com a criança. Mas o mais importante que a gente está falando nesse momento é isso do suporte, né? Diz respeito ao suporte físico e psíquico. E como eu falei, toda a construção psíquica da criança ela vai passar pela manipulação desse corpo, pelo cuidado com este corpo. Então, a gente não pode falar da criança pequena sem falar de como é lidado com o seu corpo. Então, esse conceito geralmente é traduzido como sustentar ou segurar, né? Envolve um padrão empático, né? Ou seja, eu tenho que estar no lugar dessa criança, eu tenho que estar vinculada a ela, e uma rotina nos cuidados do bebê. E se expressa como um conjunto de comportamentos afetivos relacionados ao alimentar, limpar, proteger, uma vez que o bebê precisa estar fisicamente seguro e psicologicamente acolhido. A gente está falando aqui de bebê porque essa é a experiência primeira, né? Mas, conforme a criança vai crescendo, no caso das creches, crescer até 3 anos, mas a gente também falando das crianças maiores, esse segurar, ele vai se modificando. O que é segurar alguém, né? O que é dar este suporte ao outro? Não necessariamente ele vai passar pelo corpo conforme a criança cresce, né? Então, ele vai incluir a voz, a escuta, uma palavra, uma aprovação, uma atenção, né? Então, dizer, pode ir, eu estou sustentando essa criança. Vai brincar, eu estou aqui te olhando. Isso é um modo de
de dar este hold, né, de segurar essa criança. Então, apoiar, incentivar e tudo mais. Então, conforme a criança cresce, essa sustentação ela não é tão física, né, e vai passando a ter outros elementos incluídos. Isso é uma coisa bem importante da gente lembrar. Então, do colo, acho que era isso que a gente precisava dizer, a questão da sustentação corporal, né? Dos protocolos e atitudes seguras, que é a grande questão, porque é a grande novidade, ou seja, falar de vínculo afetivo é uma coisa que não é nem um pouco novidade para quem trabalha com educação infantil. Mas agora, pensar nos protocolos é novidade, né? Então, a gente pensando, qual a responsabilidade, o que compete a gente individualmente? Então, eu tenho aspectos do ambiente, eu tenho aspectos da política pública, eu tenho aspectos que diz respeito, vai ter verba, vai ter ventilação no espaço, vai ter limpeza, isso não compete a cada um individualmente, né? Mas garantir esses três básicos, né, comportamentos e atitudes que configuram esse protocolo mínimo, que é o uso da máscara, a manutenção da distância segura, dentro do possível, e a lavagem de mãos, né? Então, a gente tem usado aí esse termo dos 3 M's, que ajuda a pensar. Claro que tem outras questões, mas essa é que cada um tem a responsabilidade de assegurar, tá? Independente dos outros recursos. Então, a pergunta que mais apareceu no fórum foi como a gente pega no colo, não pode pegar no colo porque não pode, tem que manter distância. A gente quer lembrar que, sim, é possível pegar no colo, e é para pegar no colo, né? Não é para abandonar essa criança. Mas nós temos alguns protocolos mínimos. Tem alguém com o microfone ligado aí, pessoal. A gente tem algumas atitudes mínimas. Então, eu pego no colo desde que eu proteja a minha boca e o meu nariz, porque a gente sabe que a transmissão do vírus é por vias aéreas, né? Desde que eu não cole no rosto muito tempo, ainda mais tem insistido nessa questão dos 15 minutos, aí de tempo de permanência dessas gotículas. Então, se é muito rápido, também não tem tanto risco. Mas essa questão que a gente tem trazido, ela trouxe muito das técnicas corporais. Então, é possível pegar no colo, desde que eu também garanta a qualidade deste ato, transmitindo o conforto necessário para a criança. Ou seja, eu sempre confio que eu preciso dar este colo, então ele é um colo seguro. E eu acho que na fala de vocês agora na roda, vocês já apresentaram isso, né? De que eu posso ter um colo inseguro, eu posso dar um colo, né? E não adianta nada. Então, também temos essa questão mais atitudinal, eu diria, mais interna mesmo do adulto, né? Então, eu posso pegar no colo, desde que eu saiba por que eu estou pegando no colo, desde que eu realmente confie, eu preciso dar este colo, esse colo é seguro, né? Brincar nos espaços coletivos, é possível brincar, não é? Não pode mais ficar perto, então não pode mais brincar, pelo amor de Deus, tem que brincar. Então, temos também, de novo, alguns protocolos mínimos. A higienização antes e depois da entrada das crianças, né? Então, a higienização geral do ambiente, das superfícies. Então, quando elas chegarem, a ideia é que elas cheguem num lugar limpo. Isso tem sido desafio aí pelas equipes, pelos recursos. Alguns materiais que podem ser de uso individual, né? E guardados separadamente. A gente tem visto escolas que estão optando por não ter materiais individuais, mas aí você tem que fazer algumas escolhas. Mas o lápis, o estojo, fora os materiais de higiene, que já eram individuais, mas assim, para brincar, algumas coisas, cada um tem o seu dentro do possível. Mas a gente também tem alguns outros brinquedos que são coletivos, né? Então, mas nos livros, alguns outros brinquedos mais simbólicos, né? Então, a questão do manter a quarentena antes de inserir, receber um material novo, deixa esse material parado, depois a gente introduz, né? Quarentenar os materiais. E o controle do fluxo dos brinquedos, né? Ou seja, tem ali um brinquedo que vai todo mundo, por exemplo, vamos para a areia, tem que ter um baldinho para cada um? Isso foi uma pergunta feita bastante também. Não, dá para ter um baldinho coletivo, desde que a gente esteja presente, né? E se essa criança pegou esse baldinho, começou a pôr muito na boca, aí a gente vai realmente modificar essa atitude.
né? Então, a gente tem que fazer o acompanhamento. Mas alguns brinquedos, eles foram higienizados, foram introduzidos juntos. Então, eles podem ser brincados juntos, usados juntos também, né? A higienização das superfícies, a gente falou já ali no primeiro. A ventilação, que é algo que vem quase junto com os 3 M's, mas que não depende de cada um, depende do lugar onde a gente está inserido. Então, eu posso brincar num lugar ventilado, como vocês bem lembraram agora. A área externa vai ser o lugar onde a gente mais vai ficar. E uma coisa que a gente está aí mais tentando pensar é o controle do grupo permanente, né? Então, o agrupamento, como fazer esse acompanhamento. Então, a ideia é os grupos controles, para que se alguém ficar doente, eu sei de onde veio, eu sei fechar esse grupo. Então, tudo isso é para garantir justamente a possibilidade de brincar, porque brincar eles precisam dentro das unidades. E como a Bia falou, né, a gente está cheio de informações chegando a cada dia. Uma das últimas que chegou para a gente, dos cientistas, é que as crianças pequenas são menos transmissoras e adoecem menos. Isso foi provado pela pesquisa que vocês viram do próprio grupo nosso, de que as adultos estão se pegando em casa, não estão lá, ninguém está trabalhando e já está pegando vírus. Então, assim, não necessariamente vai ser a volta, né? E a gente tem um pouco essa tranquilidade, não é para a gente relaxar, mas é para a gente ter um pouco essa tranquilidade de que elas são menos transmissoras. Então, nós temos que cuidar de nós, né? Essa é a ideia. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa? Ô, Teca, tem um comentário no chat da Pri, que ela disse que ela teve uma experiência maravilhosa com colo. Talvez fosse isso, ela puder contar para a gente. Eu acho ótimo. Então, em agosto, não sei, nós estávamos com um processo de vacinação, né? A UBS estava fazendo vacinação de gripe e tal. E eu estava lá no plantão, né? E naquela semana tinha sido aniversário de uma criança, 2 anos, ela fez a Júlia, e desde março ela não ia ao SEI, né? E aí tocou o interfone, eu abri, e eu estava lá com o pessoal do posto da vacina. E também era a semana do meu aniversário, né? As duas foi do aniversário. Essa criança, ela chegou do portão, ela veio do portão, ela veio pulando, ela veio trotando do portão, assim, correndo, de braço aberto, eu de máscara, né, tudo, mas ela veio correndo e ela pulou no meu colo. Pulou e me abraçou, e começou a chorar. E a mãe parada, assim, olhando para mim, né? Tipo assim, o que está acontecendo? E aí eu também comecei a chorar, e aí ela falava para mim, minha cola, né? Então, naquele momento, eu era a pessoa que eu representava a escola para ela. Então, assim, até hoje, quando eu lembro dessa cena, eu me emociono, porque ela estava fazendo 2 anos aquela semana, né? Ela já estava no berçário com a gente desde o B1. Então, na hora que eu abri o portão, assim, parecia que ela tinha saído de uma cadeia, sabe? Uma liberdade de correr, assim, e pular no meu colo. As meninas do posto de saúde choraram junto comigo, porque, assim, foi muito emocionante, assim, de sentir, sabe, que ela precisava da minha escola, né? Ela precisava ser retribuída. E aí foi que eu falei para as professoras, né? Como que eu negaria um abraço para uma criança naquele momento? Como que eu viraria as costas e falaria para ela, não, coronavírus, né? Não, eu abracei mesmo. E aí, em outubro, quando nós fizemos a gente fez um drive-thru da saudade lá e entregamos uma materialidade para as crianças fazerem um trabalho em casa. E aí eu fiquei pensando, né? Vai acontecer o mesmo com essas professoras, as crianças vão abraçar. Então, a gente organizou os EPIs, né? Colocamos lá o macacão, colocamos o face shield, e as professoras puderam abraçar, né? Porque elas estavam paramentadas para isso. Então, eu falei, olha, se a criança vier para te abraçar, né? E você estiver bem para abraçar essa criança, acolhe, né? E foi o que aconteceu. Então, até hoje as professoras contam da experiência que foi, né? 6 meses sem encontrar com os alunos. Tudo bem que elas estavam parecendo um ET, né? Todas paramentadas, mas a criança reconheceu. Ela reconheceu a escola, ela reconheceu o professor, ela reconheceu o espaço dela, né? E é muito engraçado quando eles chegam lá, eles vão correr, eles querem brincar, e as mães travam, né? Tipo assim, não pode, né? Não, deixa, o espaço é deles, né? Então, deixa explorar. E a Julinha me deixou assim, sempre que eu lembro, eu choro. Foi maravilhoso.
história. Linda, linda essa história. Combina um pouco com o que a Kátia também trouxe no chat, porque ela falou assim, uma coisa é a gente viver a experiência. Então, eu acho que tem isso mesmo, tem algo que a gente está aqui o tempo todo se organizando, se amparando com informações, com os cuidados, entendendo melhor, e um tanto que é a experiência. O que eu quero dizer com isso, assim, eu acho que agora, não sei se talvez precisasse, nesse momento, se a gente fosse fazer a mesma coisa em dezembro, de todo mundo com esse macacão. Talvez não precise, porque a gente já sabe que o fato da máscara, da gente depois, né, ter lá a higienização, não encostar o rosto, né, ter algo ali mais protegido, sabendo que as crianças são menos transmissoras. Quer dizer, a gente está vivendo agora um conjunto de informações que vai nos permitindo, com cuidado, mas, né, fazer esse encontro acontecer e as interações acontecerem. Então, acho que super importante também, porque estou vivendo já 2 meses de escola, tenho falado com vocês, e que não tivemos nenhum caso. E as pessoas, infelizmente, fora da escola, não têm o mesmo cuidado que a gente tem dentro, né? Tem isso, esse é um fato. A gente não tem controle do que as pessoas fazem fora da escola, fora da creche. Mas o fato da gente, dentro dos nossos espaços, estarmos muito cuidadosas com os M's que a Teca trouxe, né, junto com os espaços limpos, então a questão da limpeza alguém trouxe também, que era muito importante, ventilados, todo mundo com máscara, com a higienização, sabendo qual é o contato físico possível, isso nos dá uma boa experiência de segurança, né, de proteção à saúde. Mas eu tive uma criança que falou que estava com muitas saudades da escola de mim. Eu estou com saudades da escola de mim. Eu achei bonita essa construção, né? Porque é uma coisa tão identitária, assim, é o meu espaço, é de mim. Que lindo. Boa. Vamos continuar, então, aqui. Peraí, tem que share again. Pronto. Então, é isso. A terceira, outra pergunta que tinha surgido, né, é sobre as brincadeiras, acho que está ligada à primeira aí, a gente já falou um pouco, que, garantindo os protocolos mínimos, garantir a brincadeira específica em cada faixa etária. Quer dizer, quando houve aquela pergunta, como garantir que os bebês brinquem? Os bebês vão brincar em movimento, né? Movimentação, explorando o ambiente, explorando o espaço, explorando os objetos, né? Explorando o próprio corpo. Então, isso continua, né? Dentro dessas outras coisas que a gente falou, de garantir um mínimo de protocolo, um mínimo de higienização. E o resto é controlar o acompanhamento disso, né? Então, as crianças, como que os bebês brincam? Investigando, né? Colocando sua curiosidade em prática, tendo tempo para poder investigar, isso tudo permanece. O que muda, né, a narratividade, no sentido de que a gente vai nomeando o que essa criança está fazendo, né, nomeando os objetos que ela pega, nomeando as interações, isso tudo continua. O que a gente tem que garantir, como a gente falou, são a higienização dos objetos, né? Agora, a gente precisa pensar, isso inclusive, só para contar para vocês, está sendo produzido um texto que vai ser colocado para vocês justamente sobre a materialidade, que a gente ainda tinha algumas dúvidas, vocês devem estar encerrando ele. Porque elas estão sendo tratadas agora pelos materiais. Então, como é que se higieniza plástico, como é que se higieniza madeira, como é que se higieniza tecido, então um pouco mais pelos tipos de material, porque tem a ver com a porosidade, tem a ver com a sujidade, né? A maneira como aquilo contém ou não as sujeiras e os brilhos. Então, a gente tem aí sim uma especificidade, mas coisas que têm que ser descartadas porque elas não podem ser lavadas, então, os rolinhos de papelão que a gente tem, essas coisas a gente não vai poder colocar, né? Mas algumas coisas de papel a gente pode colocar sim, desde que a gente faça a quarentena disso. Então, o papel já é uma das coisas que está garantido a quarentena. Então, as caixas que a gente põe para as crianças, a gente pode continuar, que a gente saiba de onde elas, né? Elas ficaram um tempo ali, elas foram minimamente limpas e elas ficaram um tempo de quarentena. E a gente põe sim para, né? Então, tudo é uma questão de planejamento e de diminuir um pouco a oferta, não para, né, a gente poder ter o
mas as brincadeiras não vão se modificar. A gente quer que as crianças se movimentem pelo espaço, que elas tenham coisas para explorar e para fazer as suas investigações. Isso continua. Conforme a criança vai crescendo, a gente tem outras possibilidades de brincadeira, né? De expressão, de desenhos, da expressividade plástica, né? As próprias interações, de faz de conta, representação, tudo isso, aí eu vou ter que pensar nos diferentes materiais. A Janaína pergunta, Teca. A Janaína perguntou sobre quanto tempo essa quarentena. Eu entendi que são 2 dias, né? Fazer muito mais de 48 horas os objetos. A quarentena é isso. Pelo menos eu lembro que a última informação que a Elza tinha me dado, tá? Porque os vírus... Isso é que estamos fazendo ainda essa pesquisa. O papel, eu sei que é isso. Parecia que o plástico era um dos que demora um pouco mais, né? E os tecidos. Por isso que os tecidos têm que ser lavados, né? Esses tecidos são lavados, não precisa ficar parado lá. Então, eu não sei te responder precisamente, por isso que a gente ainda está acabando de pesquisar, mas eu sei que são 2 dias numa média. Tá? Os livros, por exemplo, que são papel, 2 dias, deixa ele lá parado e depois pode usar. Ok? E tem a informação também, né, que cada vez isso tem se acentuado mesmo nos campos daí da pesquisa, da transmissão, que as superfícies não são, né, a Teca falou disso há pouco também, não representam um maior perigo. A gente ainda toma cuidado, mas eu perguntei recentemente, porque toda segunda-feira também tenho reunião com a equipe de saúde, médicos e tal, e eles falaram que nem precisaria mais lavar, não sei se vocês ainda fazem isso, mas de lavar as compras, tudo mais, que eles falaram que não precisaria mais, porque de fato o problema da transmissão do corona é aerosol, né? Isso que a Teca falou há pouco também. Então, o fato da gente estar sem máscara, num lugar fechado, com um número grande de pessoas, e a outra, né, sem o distanciamento, e um problema aí a mais, que é o tempo de permanência nesse espaço. Então, se você fica, né, isso tem nos ajudado muito até a pensar em situações assim, bom, ficou quanto tempo? Ficou meia hora? Ficou 1 hora? Ficou um dia inteiro? Né? Então, escritórios que estão voltando, né, a gente tem ouvido falar de escritórios também que não tem janelas e as pessoas estão lá e acabam tirando um pouco a máscara porque ficam cansados, esse é um campo muito propício de contaminação. Agora, espaços abertos, né, com máscaras, os adultos, né, os distanciamentos que a gente faz, e aí as superfícies, elas não representam o maior perigo, embora a gente ainda tenha esse protocolo da quarentena, né, dos materiais. Bom, é isso. Seguindo. Para completar ainda um pouco mais, queria vir rapidamente aí, o que substitui o colo? A gente já falou algumas coisas, né? Talvez é melhor o segundo. Se alguém quer falar, mas a gente ficou com essa pergunta, e acho que vocês começaram a responder, e a gente trouxe aqui, então, que são várias coisas, né, que podem substituir. Ó, gente, deixa eu retificar aqui, eu falei 2 dias, os livros, eu fiquei um pouco insegura, acabei de escrever para a Damares, e ela falou 1 semana de quarentena, tá? Que no mínimo 1 semana, os materiais, os brinquedos, ela está falando essas coisas que vêm externamente, que a gente não tem controle, que a gente não lavou, tá bom? Então, respondendo a pergunta de vocês, eu estava aqui um pouco insegura, e aí a Damares está respondendo para mim que o ideal seriam 10 dias, tá? Mas eu também tinha tido essa informação que livros, por serem papel, podia ser um pouco menos, mas vamos manter aí, então, 10 dias, ok? Pelo menos por enquanto. Bom, voltando à pergunta da substituição do colo, a voz, né? Que a gente tem aí, que coisas que estão... Achei muito legal vocês terem colocado que o colo nem sempre é efetivo, né? Pôr no colo, carregar uma criança, às vezes pode ser até pior. Você está bravo com ela, está inseguro, está nervoso, né? Então, dá para outra pessoa segurar. Então, o que a gente pode pôr, já que se eu não puder pegar mesmo essa criança, eu posso conversar,
dar explicações, né? Conversa afetiva, sempre muito dirigida, os acalantos, as músicas, as brincadeiras com as palavras. Então, a voz narrativa é mais do que explicar. Outras coisas podem ser um colo, por exemplo, cantar uma música, né? O toque. Então, tá, não pode se encostar, não pode, mas a gente pode ter uma mão no ombro, né? Um cafuné, afagar uma cabeça, e eu uso uma mão que depois eu vou lá e lavo, né? Então, uma mãozinha, ela tem muitas eficiências no lugar de um colo, né? Outro aspecto, inclusive essa imagem é referida a os objetos tutores. E aí, ontem a gente conversando, até surgiu uma ideia, nossa, a gente podia dar uma boneca para cada criança, né? Viagens, assim, mas em alguns momentos, será que não dá para ter um objeto em que, olha, eu não posso te abraçar, mas eu vou abraçar aqui essa almofada, faz de conta que essa almofada é você, né? Mas essa questão, esse termo de um psicanalista que acho que até citei aqui uma vez, do Victor Guerra, que ele fala dos objetos tutores, que são os objetos escolhidos pelas crianças, não só pelas crianças, mas escolhidos pela instituição, trazidos pela instituição. Eles são diferentes do objeto de apego que eu trago da minha casa. Eles são objetos vinculando na relação com a escola, né? Então, esse urso abraçando essa boneca é absolutamente sugestivo, assim como a gente fez o Sem Abraços hoje, né? Eu não posso abraçar você, eu vou abraçar aqui essa almofada. Isso é uma possibilidade? É algo para a gente pensar. O olhar também substitui o abraço, o colo, né? Isso foi falado, vocês falaram bastante isso hoje, do olho no olho, né? A abordagem Pickler, a observação, ela tem valor de escuta e de acolhimento, né? Então, eu olhar uma criança, ver o que ela está fazendo, é como estar escutando, é estar acompanhando e estar acolhendo, né? Então, isso está mais do que provado, olho no olho. E a imaginação, né? Eu não posso, eu vou fazer de conta, então, né? As brincadeiras que dão prazer podem representar aquilo que não se pode ter, né? O papel do faz de conta, que é tão importante, que a gente já citou. E a literatura. Todas as histórias e sua função simbólica que já foi falada, tá? Acho que esse livro... Elas trouxeram também aqui no chat, viu, Teca? O gesto, o olhar, a atenção, uma palavra de afeto. Acho que a conexão ficou ruim. Peraí. Uhum. Boa. Tá ouvindo, Teca? Então tá Tá, dentro né? disso. Não, estou te Agora, ouvindo. Bia? você voltou, você estava travada. Tá. Ah, tá. Agora... Tá dizendo que a minha conexão está instável. Bom, então acho que é isso. Acho que vocês estão completando essa questão mesmo. A atenção, né, o gesto, isso também está no lugar da aproximação física. E a criança em movimento, ela também pode ir achando formas de substituir esse contato tão próximo, né? Então, por isso que a gente tem que preparar o espaço para elas poderem... Então, é isso, gente. Acho que... Ah, não, tem mais um pedacinho aqui antes de eu. O que garante os momentos de acolhimento de criança e do adulto desde a porta da escola? Isso tem a ver com uma outra pergunta que estava lá no início, né? Então, acho que a gente também já respondeu bastante, vocês colocaram, não vou nem aprofundar, a questão da escuta, da comunicação, a comunicação, como vocês colocaram, com explicações, uma comunicação consistente, a circulação dessas informações, com poder colocar nos grupos, nos painéis, nos bilhetes, nos comunicados e nas ligações, né? A ampliação da relação de confiança na parceria família-escola, né? Diferentes ações permanentes, reuniões, painéis de comunicação, entrevista, atividade coletiva. Então, tudo isso que já se fazia e que, pelo menos, a gente incentivava, né, a parceria, isso é um modo de garantir esse acolhimento, né? Então, manter, né, os cuidados compartilhados. Lembrar que na relação escola-família, tanto a escola quanto a família estão cuidando e educando da mesma criança, né? Então, isso é compartilhar, cada um na sua especificidade, mas isso continua, tá? Bom, pessoal, a gente tem uma tarefa aqui a cumprir, e eu preciso até ver com o Deixa eu Ricardo. só ver com o Ricardo, porque eu estava aqui com ele, viu, Teca, e
ficou sem luz. Então, Entendi. Então, nós vamos ele... falar, quando ele puder, a gente põe. Deixa eu só ver se ele está aqui, se ele A gente apareceu tem agora. uma tarefa hoje, pessoal, que é fazer um momento de avaliação, mas para isso eu preciso passar para vocês o questionário. Então, vamos esperar o Ricardo. Ele ficou sem conexão, ele estava terminando, é um Google Forms, viu, gente? É para vocês nos avaliarem, né, esse processo de formação que vocês viveram, isso vai nos dar indicadores importantes para a gente pensar né, enfim, nesse processo todo. Acho que hoje já é um dia de balanços, né, e de ouvir, de pensar que respostas que a gente já consegue construir. E aí, essa era a intenção, mas eu acabei de ver aqui, ele não vai conseguir. A gente vai ter que enviar depois. Tá bom. Tá bom? Ok. Então, pulamos este pedaço. Era um questionário rápido, como vocês já fizeram da outra vez. Então, pulemos. E vamos, então, para o segundo bloco das respostas do fórum, né? Sobre a questão das... Opa, aqui. As perguntas que a gente recortou aí foi, né? Como encerrar esse ano sem igual? E como cuidar das transições creche para escola ou escola, né? Às vezes a escola, faltou a gente colocar aí, embaixo eu coloquei. As EMEIs também indo para o fundamental. Então, nós estamos vivendo essa transição, como todos os anos, mas como viver isso? E aí foi legal que vocês já apresentaram algumas respostas, né? Algumas pessoas falando que algumas aqui estão ainda em ideias e outras já estão planejando essas ideias, né? Fazer um vídeo, tá errado aqui, fazer um vídeo de criança para criança contando como é a nova escola para as crianças que vêm da creche, ou as crianças da escola contando para as crianças que vêm de e-mail, né? Então, antes a gente tinha as visitas que as crianças podiam fazer, agora a gente pode fazer isso por depoimentos. Editar um vídeo apresentando os espaços da escola. Então, mantenha essa ideia da comunicação. Realizar um drive-thru para despedida e encerramento. Daríamos para as crianças uma lembrancinha, estamos pensando em uma semente ou um livro. Tivemos aí agora, não lembro mais quem foi, que acabou de falar isso, né? Do começo, que as pessoas estavam paramentadas, que a ideia era essa, de poder receber algo da escola quando vocês enviaram os materiais. Então, isso pode continuar com algum presente, alguma coisa que marque, que lembre da escola. Outra ideia foi reunião que tenha como propósito ter informações, reflexões de como devemos proceder neste final de ano em relação às crianças que irão para uma nova unidade escolar e para as crianças que ficam. Bom, isto sempre, né? Reuniões da equipe para que todo mundo compartilhe as suas ideias. Organizar fotos de 2019 e também de 2020, né? Das crianças que vão para e-mail para fazer um filme para enviar para as famílias, né? Então, essas foram as ideias e a gente vai continuar em cima dessas ideias. Por que isso é importante? Né? Do que a gente está falando quando a gente fala aqui? Né? A gente está falando aí das passagens, dos fechamentos, dos ritos, que são sempre carregadas, né, de um caráter simbólico, capaz de significar as transições. Então, assim, a gente precisa fazer essas passagens de uma forma significativa, de algo que seja carregado de história, de algo que mostre as mudanças, as transformações e valorize o crescimento e a mudança da criança, né? O rito de passagem, na verdade, ele serve para a vida inteira. Então, a gente tem aí os grandes, as festas, os casamentos, as formaturas, os batizados, tudo isso são ritos importantes, carregados de significados e carregados das culturas individuais, né? Das culturas de cada grupo. Então, pensar na possibilidade de organizar eventos que produzam marcas identitárias importantes nas crianças, de modo a ajudá-las a responder ao porvir, né? Aquilo que ainda vai chegar, como é que eu vou lidar com isso, né? Eu vou me conectar com aquilo que eu tenho dentro de mim, né? Conexão com o seu herói interno, aquilo que permite acessar as próprias potências e que subsidia a capacidade de enfrentar novos desafios. Então, por que a gente tem que olhar para isso? Porque isto é carregado de desafios e eu preciso
que a criança se identifique com aquilo que faz parte da sua história e ela reconheça o que ela tem de potência para essa mudança, né? A questão das memórias... Tem só uma coisa também aqui, Teca, a Raquel disse que vai fazer um drive de despedida das crianças e os professores com um amigo carta. Eu estou imaginando que deve ser um tipo amigo secreto de carta. Oi, É isso, Bia. Raquel? Então, nós vamos realizar um drive para a despedida das crianças, aí a princípio cada professora vai fazer a entrega, né? Aí as crianças passam aqui e levam a lembrancinha. E para a despedida dos professores, a gente pensou de fazer um amigo secreto diferenciado, né? A questão do amigo carta. Então, o foco é uma carta. Você vai, tira o papelzinho e escreve uma carta para aquela pessoa que você tirou. Aí o nosso encontro vai ser virtual. Aí a pessoa que tirou vai lá e faz a leitura dessa carta. E se quiser dar alguma coisa a mais também, fica a critério. Que bonita ideia, muito legal. Pode colocar um trecho de livro, né? Estou pensando aqui, o que eu faria? Que legal. Isso, exatamente. Porque a gente está vivendo tanto esse momento eletrônico, que as cartas são todas virtuais, os recados, os e-mails, as mensagens, né? E a carta, ela retoma uma história, né? Um momento histórico importante. Fora do eletrônico, é um respiro, né? Gostei também. E você lê a carta, né? Ao invés dessa coisa de ficar digitando e tal, esse momento de ler é bonito. Eu me lembrei também, é um parênteses, tá? Só porque esse assunto que a Raquel trouxe fez associar aqui. Tem um livro que chama O Filho de Mil Homens. Eu vou colocar aqui no chat. É do Walter Ugumãe, que é um escritor português. E ele, nesse livro, nessa história de trechos, né, que eu pensei agora, ele fala uma coisa muito bonita para os tempos atuais, né? Fiquei pensando, o livro ele é antigo, é de, não sei, acho que já tem uns 5, 6 anos. Mas ele fala dessa aldeia dessa ideia que para nós é tão presente de aldeia, né, de que é preciso de toda uma aldeia para educar uma criança. Vocês estão trazendo desde o começo do encontro a comunicação com as famílias, né, a presença forte das educadoras, todo mundo que a gente precisa para conseguir... eu falei Mia Couto, mas é Walter Ugumãe, gente, desculpa. Todo mundo que a gente precisa para educar uma criança. E ele faz, nesse livro, que é uma lindeza, é um livro que ele fala do filho de 1000 homens, né? E é como essa ideia de quantos homens, quantas mulheres, quantos homens e mulheres, né, para educar uma criança. É bonita a ideia. Olha, a Rosana também está dizendo que lá na CEI escreveram cartas para as crianças, resgatando o percurso desde o início do ano, com fotos, e enviaram pelo correio, e que o retorno tem sido emocionante. Que lindo! Quer contar um pouquinho, Rosana? Bia, nós para fugirmos um pouco dessa tecnologia aí, que tem nos perseguido aí até esse último momento, não vale ser digitada a carta, é tudo manuscrito. Bia? Oi, Rosana, conta pra gente. Boa tarde, está muito ruim aqui hoje a conexão. Que pena, eu estou saindo, voltando. Mas nós estamos vivenciando agora a devolutiva, né, dessas cartas. E as professoras escreveram realmente à mão, né? É uma das coisas até que as famílias apontam, né? Acho que muito tempo que a gente não recebe uma carta, né, escrita à mão. E aí elas imprimiram as fotos, né, colocaram junto. E, né, cada uma tem uma forma, né, de escrever, de organizar, mas, enfim, aí a gente enviou pelo correio. Nossa, e algumas famílias que a gente, assim, né, tinha falado muito pouco, ou só quando a gente fazia uma ligação, sabe, acabaram nos enviando imagem das crianças com a carta, mandaram áudio. Então, assim, para a gente tem sido muito emocionante. Nem a gente imaginava, assim, né, isso. Teve criança que dormiu com a carta. Uma mãe escreveu para nós que guardou junto com os brinquedos.
né? E até aqui foi polo de eleição no domingo, e uma avó falou comigo, né? Que a gente fica aqui, fica no portão, né? Recebendo as pessoas, orientando, e a avó falou comigo que a mãe, ela encheu o olho de lágrimas, falou que a mãe é um bebê, né? Do B2, tinha acabado de começar aqui com a gente, então assim, né? Nem tem ainda aquele vínculo todo, mas disse que a mãe, nossa, ficou emocionada e também falou que vai guardar para a vida toda, porque a gente retomou um pouco até dos registros que as professoras tinham do acolhimento, né, daquele período inicial, e aí com quem, né, a gente conseguiu dar continuidade aí, né, com as devolutivas, com as conversas, elas também colocaram um pouquinho disso, né, enfim, e foi, né, um recado para as crianças, para as famílias, então, assim, foi muito emocionante mesmo. Nossa, eu posso imaginar, assim, é bonita essa ideia também, é bonita esse retorno, né, que é isso que vocês se surpreenderam com esse retorno, mas é um retorno, assim, eu tenho uma expressão que a gente tem usado também para os bebês nesse tempo, que é o bebê de um colo só. E o problema do bebê de um colo só, né? Porque os bebês precisam de muitos colos, e isso vale para todos nós, a gente precisa dessa dividir, né? As famílias precisam das educadoras, precisam de vocês, precisam desse outro espaço, que é o que ajuda, né? Ajuda no desenvolvimento das crianças, na formação, na própria constituição, né? Na própria existência a gente precisa. Então, é por isso, acho que esse retorno tão cheio de afeto e da necessidade, né? Volta, volta para mim, né? Muito bonito. É isso mesmo. Né? Eu né, sempre coloquei para as professoras, né, uma forma de também mostrar, né, que nós continuamos aqui, né, e trabalhando, e, né, de alguma forma a gente não perdeu, né, esse vínculo. Muito legal. Continuando aqui das memórias, né, para a gente só fundamentar aqui um pouquinho essa questão, né, do passado, do futuro que se entrelaçam, acho que vocês já completaram bem, quando a gente fala construção de narrativa, vocês estão falando de um dos modos de transmitir essa construção, de comunicá-la, que são as cartas, mas a ideia desse ritual, essa ideia da gente marcar as passagens, é poder construir mesmo as histórias e as narrativas, né? Possibilidade de acessar as experiências vividas e saberes construídos, ao mesmo tempo em que projetam suas expectativas e desejos em relação ao próximo ano. Então, uma das marcas, né, um dos conteúdos importantes desses rituais é isso, é o poder colocar o que eu vivi e colocar a minha expectativa. Então, o que eu tenho como desejo? Isso é bem importante, porque vai fazendo a pessoa ter uma ideia, né, construir dentro dela o que virá. Acho que a Bia lembrou aqui da música do Tempo Perdido, que a gente vai ler aqui, do Legião Urbana, né? Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Então, a ideia da passagem para aquilo que está se abrindo, né? Aquilo que eu não sei como vai ser, mas que tenho muito tempo para poder usufruir. Tereza. Diga. Fala, Suzana. Nós tivemos uma sala que fez o Correio da Saudade, né? Elas levaram a carta e uma lembrança na casa das crianças. E elas falaram exatamente isso. Quando que em relação, porque a nossa preocupação era sempre o tempo, né? Quando a gente está tendo aula, nunca dá tempo de nada. A gente está sempre correndo para acolher, correndo para dar alimentação, correndo, sempre correndo. E aí elas fizeram esse projeto, enfim, visitaram as crianças e nós conversamos depois. Quantos ganhos dessa pandemia, né? Quando que nos dias normais elas teriam tempo para conhecer a casa de cada um, né? As famílias, a ideia era não entrar, né? Ser só no portão, mas infelizmente as crianças queriam mostrar o quarto, queriam mostrar o cachorro, queriam mostrar o brinquedo favorito. E os ganhos, né? Os ganhos realmente que a gente aprenda com essa pandemia, porque nem sempre a gente pode culpar o tempo, porque
pegar e fazer, não ficar pensando naquilo que pode dar errado, né? Porque a gente tem muito isso. Ai, e se? Elas realmente encararam e foi um projeto que deu muito certo. Legal. Nossa, que legal isso de poder... Imagina as crianças querendo mostrar as suas casas. Estou vendo essa cena. Muito legal. Bom, aqui a gente, acho que vocês já colocaram, a gente só trouxe algumas outras ideias, né, as possibilidades. Dentro dessa passagem, dentro dessa ideia de ritual, de transição, o que eu levo comigo daqui e o que eu deixo também, né? Qual é a marca que a gente pode deixar para as outras crianças? Então, vocês já trouxeram aí tanto os deliveries, entregar pessoalmente, ou pelo drive-thru, ou enviar, né? Alguns tesouros, algumas coisas que são simbólicas em relação ao trabalho que as crianças desenvolvem na instituição. Vocês falaram aí antes de sementes, de livros, né? Uma pedra, uma lupa, no sentido de que a gente aqui investigou muito, vamos continuar investigando. Se a gente tiver... Isso vai tudo de acordo com os recursos, né? Se a gente puder comprar alguma coisa, tem aí algumas ideias. Uma lupa, um livro, um bloco e uma caneta, para as crianças que possam desenhar e anotar coisas, camiseta com desenho, papel colorido para as crianças continuarem desenhando, né? Vocês têm aí outras ideias dos tesouros, então levar, o que eu levo daqui como lembrança. Deixar algumas marcas também, né? Contar para quem chega. Então, a árvore, como a gente tinha mostrado no encontro passado, a árvore dos desejos, onde a gente pendura algumas mensagens para as crianças, ou as crianças contam coisas, né? Podem ser painel, né, das marcas também, pode ser na parede, pode ser na porta, quando a gente for chegar, ou no caso deste momento, como vocês estão falando, as cartas e os vídeos, né? Os painéis agora são eletrônicos. Aqui a gente tinha colocado coxa de retalhos e também até tinha coisas que a gente deixa na própria escola, né? Mas neste momento não dá para fazer tudo isso, mas são ideias isso, de montar um pedacinho de cada criança traz a sua parte e a gente deixa ali como uma nova produção para a escola. Então, a coxa de retalho entra nesse sentido. Ou que a criança traga da sua casa, ou que ela pegue da escola alguma coisa e monte uma coisa coletiva, né? Foto da turma, vocês tinham colocado lá, e a gente reforça, do que realizaram, e também nas atividades remotas. Vocês têm aí muitos vídeos registrados que dá para a gente poder fazer edição, né? E aí fazer um conjunto de fotografias. Outras ideias de coisas para as crianças, né? Jogo da memória com as crianças que já formavam um grupo, então as crianças já se reconhecem, então um jogo da memória com as caras das crianças ou com os desenhos das crianças, jogo de trilha com desenho das crianças, são coisas que a gente pode produzir dentro de alguns recursos mínimos, mas que trazem tudo isso aí que a gente falou da memória, do entrelace entre passado e futuro e desse simbolismo, né? O álbum com as preferências, são coisas para as professoras construírem, álbuns com as preferências dos grupos. Algumas professoras já estiveram com as crianças por mais de um ano, né? O ano passado, essas crianças estão indo embora. Então, poder colocar ali o que as crianças gostam e levar como uma lembrança. As agendas de telefones com as fotos das crianças, enfim, construir coisas que sejam coletivas e, ao mesmo tempo, tragam as marcas individuais que possam fazer essa passagem. E com essa ideia, né? O que eu deixo e o que eu levo. Eu deixo coisas, né? Eu estou indo, mas tem algo que permanece. A minha passagem aqui faz uma marca, né? Deixa algo aqui. E o que eu levo para continuar o meu percurso. Eu acho que essa é a ideia dos ritos. Eu acho que vocês já foram colocando legal aí essa ideia, né? Estou vendo que vocês estão bem animadas com essas coisas. A gente só queria lembrar isso, que tem vários elementos, mas que marcam esse ritual. Para a gente continuar aqui, caminhando para o nosso fim, além dos abraços, a gente trouxe uma ilustração, né? Acho que a gente já tinha trazido antes, eu esqueci de falar para vocês. Olha,
Aqui ela começa. Essa ilustração aqui é deste mesmo ilustrador aqui, que é o Gervásio Troche. Eu sempre falo Troche, Bia, eu não sei como é que você pronuncia. Mas acho que é Troche. Não sei se é Troche, né? Não sei também, porque é argentino, mas eu acho que tem uma, não sei, se tem alguma ascendência. Ele é um ilustrador argentino, mas ele é radicado no Uruguai atualmente, ele é identificado como uruguaio, mas ele nasceu na Argentina. E ele tem umas imagens muito legais que a gente quis trazer para vocês hoje como um alimento. E aí essa aqui, muito dessa ideia do caminho aí, que a gente vai pegando as coisas do passado para poder chegar lá na frente, né? Então, que é bem essa ideia da passagem. Entre o passado e o futuro, do que já foi construído, que vai ser construído ainda. Aqui tem outra ilustração dele. Aí, né? E pensando um pouco, depois de tudo isso que a gente falou, né, como é que a gente resume isso, né? A questão da importância da informação, da atualização, o respeito aos protocolos, máscara, distanciamento, higienização das mãos, o planejamento, o acolhimento para todos, que a gente está falando desde o início, a conversa e orientação para as famílias. E aqui, uma coisa que vocês trouxeram hoje, e a gente também já tinha colocado aqui, olha como a gente está sintonizado, que é a mesma ideia, né, importante da gente lembrar, que viver a experiência supera a representação e antecipação dos fatos. Assim. Por mais que a gente antecipe, por mais que a gente preveja, planeja, tente seguir regras, tem algo que vai acontecer e na hora que está acontecendo vai superar tudo aquilo que a gente imaginou, né? É o aqui e o agora que a gente vai fazendo, né? Aquela velha história do caminho, caminhante não há caminho, eles fazem ao caminhar. Né? Tem uma outra que eu gosto muito de falar assim, é no sacolejar da carroça que as abóboras se ajeitam, né? Então é um pouco isso, assim, viver a experiência, ela é única. E vocês trouxeram isso hoje. Bia, quer completar alguma coisa antes da gente finalizar? Eu acho que é isso mesmo, acho que são essas considerações finais, no final elas combinaram bastante com todo, um pouco do encontro propriamente, mas o que todas, né, contribuíram, trazendo experiências, trazendo suas observações, né? Eu acho que é disso, é um pouco o que a gente tem para agora, né? A gente tem aí o enfrentamento de uma situação inédita, né, mas marcada por informação, por recursos, pelos cuidados, e que vai se tornando um cenário possível, né, possível e necessário, né, que é o que a gente também está discutindo isso, né, da necessidade desse retorno, e que passa pela orientação de uma forma muito viva e frequente com as famílias, que acho que a gente pelo sentir nesse grupo, né, isso muito presente, essa preocupação desde o início, contato com as famílias, a presença com as crianças, vocês foram encontrando esses caminhos, então isso já, né, o acolhimento começa daí, né, começa nesse lugar. A gente teve uma fala também, não sei se foi da Janaína, no começo, que é legal de voltar, porque a gente está aqui nas considerações finais, e que aquilo que está colocado como valores para sempre, né, que são os nossos valores e princípios de sempre, quando se pensa em escola de infância, em creche, eles agora, na verdade, estão potencializados, porque eles, mais do que nunca, são os valores para a gente cuidar desse momento, cuidar das relações, cuidarmos uns dos outros. E cuidarmos para que o encontro aconteça. Mas pensar em acolhimento, pensar em escuta, né? Pensar das questões ligadas à saúde, isso que a Silvana trouxe das famílias, né? Puxa, no final o que aconteceu? Aconteceu um movimento que fomos até as casas. Não era para entrar, mas no final a gente entrou. Puxa, isso seria algo que poderia ter acontecido sempre, de algum jeito, mas nunca dá tempo. Que dimensão é essa do tempo? O que a gente tem escolhido fazer com o tempo? Então, uma parada, uma suspensão como essa, também traz essa reflexão, né? A gente vai voltar exatamente para a mesma rotina? É isso mesmo? É a melhor rotina? É o melhor espaço? Né? É a melhor escuta que a gente faz? É o melhor acolhimento que a gente faz?
Então, acho que permanece como uma reflexão importante, e esse tempo foi o tempo em que, quando a gente fala que crise sempre é um acelerador de crescimento. Eu acho que é um acelerador, no nosso caso, foi um acelerador por tudo isso que a gente está vivendo, né? Vocês também trouxeram a formação do Paulo Foch. Isso foi sensacional, a gente ter vivido, nesse espaço de tempo, tanta coisa, tanta informação, tantas reflexões, tantas provocações que não seriam possíveis na rotina normal, né? Então, o que a gente foi atravessado por algo que é horrível, né? A gente está aí vivendo essa perda de humanidade, né? Essa perda que foi... Então, não tem como, né? A gente vai carregar isso todo mundo aí no corpo, na sua existência, mas tem algo que é a lição de casa que a gente precisa fazer, né? E a lição de casa é essa agora, né? De falar, bom, a gente vai voltar com segurança e vamos pensar se o que a gente foi discutindo nesse tempo nos ajuda a reorganizar algumas ações na nossa experiência de escola, né? Mas foi muito bom, gente. Acho que estamos aqui. Eu tenho que falar de um problema, esse problema da avaliação, né? Que em função dessa chuva que pegou a gente também de surpresa, o Ricardo não conseguiu preparar, pediu desculpas. Então, vocês vão receber por e-mail. É um grupo pequeno, acho que isso não vai ser um problema. É uma avaliação muito rápida, é um Google Forms. Então, mais para vocês nos ajudarem aí a pensar nesse percurso que a gente fez. E então, só esse recado aqui, que a gente está encerrando hoje, né? Para finalizar, aqui rapidamente, a gente trouxe como alimento final, vamos dizer assim, como inspiração final, a imagem desse ilustrador, né? E a gente queria ouvir um pouquinho vocês encerrarem o encontro de hoje a partir dessa imagem, o que vocês quiserem falar dela e do que vocês sentiram do encontro também, né? Mas essa é uma imagem que revela algo, o que vocês veem nela. E aí a gente vai encerrando. Eu vou minimizar para poder ver vocês também. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a contribuição de vocês, de todo o curso, né? Foi um presente que nós ganhamos nessa pandemia. Tenho certeza que essa minha fala representa todas que estão participando dessa formação. E para mim, essa imagem revela aquilo que vocês falaram há pouco, né? O que eu deixo e o que eu levo. Eu acho que as crianças estão levando muito da gente, a gente também está levando muito dessas crianças. A gente leva muito do outro, o outro leva muito de nós. Eu acho que é esse movimento que nos completa, é esse movimento que nos transforma, é esse movimento que dá vida realmente, porque sem essa troca, sem eu enxergar o que o outro precisa, sem o outro enxergar o que eu preciso, nessa imagem a criança enxerga a imensidão do adulto e o adulto enxerga o quanto a criança ainda está distante de tudo aquilo que ele precisa ajudá-la a conquistar, né? Um já está lá na frente, o outro está caminhando e é uma imagem, nossa, muito significativa. Fechando aí com chave de ouro, meninas. Parabéns e mais uma vez obrigada. Quem segue aí? Quem ficou quietinho, agora é hora de falar. Tem no chat aqui a Kátia, sim, Silvana nos representa, um presente maravilhoso de trocas, e a Pri também, sobre a imagem, todos somos iguais. Uhum. Eu estou observando a imagem, né, e estou pensando na grandiosidade aí da infância da criança, né, o quanto a imagem, né, projetada da criança por ser maior também nos leva a pensar o quanto a gente tem que olhar e escutar, né, para essa grandiosidade aí da criança, da infância, né? Estou lembrando que a gente falou muito do acolhimento, da escuta. Então, estou resgatando aqui nas minhas memórias um pouco as nossas conversas, né? E
aí, né, é um pouco o que a Silvana falou mesmo, foi um presente para nós, né, todo esse percurso, aí junto, acho que foi nos dando forças, né, para continuar nosso papel de gestão, de liderança, né, acho que nos fortaleceu muito nesse momento tão desafiador, né, nesses meses que a gente passou e ainda estamos, né, passando. Então, foi um pouco isso que eu pensei a hora que eu vi a imagem. É linda essa ideia mesmo, da Linda. Potência, né? Potência da criança. Potência, isso mesmo. Você traduziu, não estava procurando uma palavra, Bia, é isso mesmo. Obrigada aí. Eu pensei também na questão até da autonomia, que é o nosso discurso, né? Construção de autonomia, e a autonomia é isso. É a criança poder contar com ela mesma, e essa sombra é isso, né? Ela é maior do que ela ali, ela pode, né? Tem a ver com essa potência, tem a ver com o que eu vou fazer a partir do que eu tenho, né? Muito bom, gente. Acho que é isso. Temos ainda uma última imagem aí, a gente abusa das imagens. Que é dele, né? Que tem essa questão da bagagem do adulto e do futuro da criança, já que hoje a gente falou muito de passado e futuro. É lindo. Não, e precisa... Desculpa, fala. Não, aqui, nessa imagem aqui que a gente estava explorando, cadê ela? Eu fiquei olhando, enquanto vocês falavam, eu fiquei olhando, sabe uma coisa que eu não tinha reparado? Uma coisa um pouco circular, que eu achei muito legal, né? As mãos dadas, aí vai para a sombra também está de mão dada e volta, em alguma coisa que é circular. Eu gostei dessa ideia, que eu não tinha pensado antes. Fala, Bia, pode encerrar. Não, na verdade, acho que essa última imagem, né, também do futuro, do passado, desse papel do adulto de ajudar a criança, né, a ir para frente, a projetar futuro, a planejar, acho que tem isso. O comentário que eu ia fazer tinha mais a ver com esse excesso de ilustrações, né, que a gente coloca e tudo mais, mas passa muito por um lugar que eu acho que mais do que nunca a gente precisa da arte também, né, a gente precisa dessa substância, que é uma forma também de lidar com a vida, com as relações, de um lugar mais sonhador, né, um lugar menos do desespero do que nós temos, né, do ponto de vista mais pragmático ali, da concretude. E a arte nos oferece um espaço que é o que o Krenak vem falando tanto, né, o Ailton Krenak, para a gente não perder a nossa capacidade de sonhar, né, e a arte e a natureza, né, que é a defesa dele, reconhecermos que somos natureza, para a gente não perder isso. A arte nos sustenta, que a Rosana está falando aqui no chat. Queria deixar uma dica também, como eu falei de natureza, tem um documentário que saiu, que está no Netflix, que é a parte 2 do Começo da Vida. O Começo da Vida, acho que todo mundo chegou a ver, né? Que é um documentário bem importante para nós que trabalhamos com a primeira infância. E agora saiu o Começo da Vida lá fora, que é o 2. Está no Netflix e é justamente sobre a infância e a natureza, a relação da infância com o espaço natural. E tem uma parte bonita, porque um pesquisador, ele conta que quando eles pediam para as crianças de centros urbanos desenharem alguma coisa relacionada à natureza, ao meio ambiente, eles desenhavam uma árvore, uma flor, um rio. E quando eles perguntaram para as crianças que moram na natureza, por exemplo, os Yanomamis, né, uma etnia ali indígena que mora na natureza, eles desenham as pessoas. Então, quando você pergunta assim, desenha alguma coisa relacionada à natureza, desenhava a mãe, o pai, né? Somos natureza. Eu achei isso tão bonito. Então, enfim, é disso que a gente está precisando. A Rosana assistiu também. Que bom. Bom, vou agradecer e passar a palavra final para a Teca. Também agradeço super, gente. Foi um grande prazer. Passou muito rápido.
Mas foi muito bom aqui fazer essa troca, circular tanto com vocês, né? As experiências, a palavra, as apreensões e as projeções. Muito bom, muito obrigada. Bom, eu só digo tchau, boa caminhada para vocês. A gente também... Mas não quer dar trabalho não, gente, só porque foi isso mesmo. Que foi? Ah, achei que estava falando com a gente. Então, é isso. Boa caminhada para vocês. Eu gostei muito desses encontros. Foi muito prazeroso e pôs a gente a pensar e a gente se sentiu também muito acolhido, porque ver vocês trabalhando é uma coisa muito legal. Né? Tipo, gente, tem gente fazendo, tem gente que faz, isso é muito bom. Então, beijos a todos, nós também agradecemos. Encerrando por aqui. Vocês têm que sair desse encontro com uma sensação assim, muitas plantinhas, vocês plantaram realmente, né? Sementinhas plantaram dentro de nós. Agora, cada um no seu espaço vai germinar de uma forma, no seu tempo, mas com certeza darão frutos, não tenham dúvidas. Ótimo, vamos com essa certeza, então. Que bom que você apareceu, Rosana, adoro ver a cara de vocês. Muitos abraços, gente, muitos abraços. Tchau. Obrigada, meninas. Eu vou aproveitar e tornar os abraços agora, senão eu vou esquecer. Tchau, gente. Tchau.